Você ainda ora, ainda lê a Bíblia, mas algo secou por dentro. E hoje você vai descobrir o pecado silencioso que está bloqueando a presença de Deus na sua vida. Há algo acontecendo dentro de você que talvez você ainda não tenha nomeado. Não é dúvida, não é rebeldia, não é ausência de fé. É uma espécie de secura, uma distância que foi crescendo devagar, quase sem que você percebesse. Você ainda ora, ainda lê a palavra, ainda vai ao culto, mas algo mudou. A voz de Deus que antes chegava com clareza parece agora mais distante, como se houvesse um véu sobre o seu coração. E a pergunta que precisa ser feita com toda a honestidade é esta: o que está secando a sua sensibilidade espiritual? Existe uma resposta que a maioria das pessoas não quer ouvir, não porque seja difícil de entender, mas porque é difícil de admitir. Há um pecado que age em silêncio, que não aparece nas confissões públicas, que raramente é mencionado nos sermões, mas que está dia após dia construindo uma parede invisível entre você e a presença de Deus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, uma vez disse que o maior perigo para a alma cristã não é o pecado escandaloso, mas o pecado tolerado. Aquele que foi tão normalizado que já não dói mais. Aquele que mora dentro de você como um hóspede que ninguém mais estranha, porque está lá há tempo demais. Spurgeon pregava com uma convicção que atravessava o peito das pessoas como uma flecha certeira. Ele dizia que a alma que perde a sua sensibilidade ao pecado perde junto com ela a sua sensibilidade a Deus. E isso, meu amigo, minha amiga, é exatamente o que está acontecendo com muitos filhos de Deus hoje. Você sente aquela secura, aquela oração que não sai do coração, que fica presa nos lábios sem força, aquele louvor que entoa com a boca, mas que o espírito não alcança, aquela leitura da Bíblia que passa pelos olhos sem tocar a alma. Isso não é falta de tempo. Isso não é cansaço espiritual passageiro. Isso é o sinal de que algo está bloqueando o fluxo da graça de Deus na sua vida. E o Espírito Santo é sensível, extraordinariamente sensível. Como um fogo que pode ser apagado por uma brisa constante, assim é a presença do Espírito diante de um coração que tolerou por tempo demais aquilo que Deus chama de pecado. A palavra de Deus é clara a respeito disso. Em Efésios 4:30, o apóstolo Paulo escreve uma das advertências mais solenes de toda a Escritura: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Não entristeçais. A palavra ali carrega o peso de uma intimidade ferida, como alguém que magoa profundamente aquele que mais o ama. O Espírito Santo não é uma força abstrata. Ele é uma pessoa divina, com sensibilidade, com amor, com um coração que pode ser entristecido. E quando toleramos em nossas vidas aquilo que o entristece, a consequência não é imediata como um raio, mas é profunda como uma raiz que vai secando devagar. Charles Spurgeon, pregando a sua congregação no Metropolitan Tabernacle, em Londres, alertava seus ouvintes com uma seriedade que fazia o ar parecer mais pesado. Ele dizia que o cristão que brinca com o pecado está brincando com o fogo, não percebendo que o que está queimando não é a sua roupa, mas a sua comunhão com Deus. Essas palavras ecoam hoje com a mesma força, porque o problema não mudou, a natureza humana não mudou, e a santidade de Deus certamente não mudou. Hoje quero que você sente aqui comigo, não para ser condenado, não para carregar um peso ainda maior, mas para ser livre, porque o Deus que revela o pecado é o mesmo Deus que tem poder para tirar o pecado. E Ele não está expondo a sua ferida para te humilhar. Ele está expondo para te curar. A Bíblia, em 1 João 1:9, promete com uma clareza que parte o coração: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça, não apenas as visíveis, não apenas as que alguém descobriu. Toda injustiça, inclusive aquela que vive escondida nos cantos mais silenciosos da sua alma. Esse é o Deus que estamos servindo. Um Deus que não apenas perdoa, mas purifica, que não apenas cobre a mancha, mas lava até não restar sinal. E é para esse Deus que este vídeo aponta, hoje. Mas antes de chegarmos à cura, precisamos entender o que está causando a doença.
Porque um médico que trata os sintomas sem tratar a causa não está curando ninguém, está apenas adiando a crise. Então, o que é esse pecado silencioso? Como ele age? Por que é tão difícil de identificar? E, acima de tudo, como a graça de Deus pode restaurar aquilo que ele secou dentro de você? Essas são as perguntas que vamos responder juntos ao longo deste vídeo. E eu te peço que fique comigo até o fim, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que o Espírito Santo tem tentado dizer ao seu coração por um longo tempo. Se este conteúdo já está tocando algo dentro de você, quero te convidar a se inscrever no canal agora mesmo. Cada semana trazemos mensagens assim, profundas, bíblicas, construídas para alimentar a sua alma e renovar a sua caminhada com Deus. Clique em inscrever-se e ative o sino para não perder nenhuma mensagem. E se você sente que a sua intimidade com Deus precisa ser restaurada de verdade, com profundidade e comprometimento, quero te apresentar o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Está no primeiro comentário fixado. É um guia devocional feito para levar você, dia a dia, de volta ao coração do Pai. Dê uma olhada. Acredito que vai transformar a sua vida espiritual. Existe uma palavra que poucos cristãos conhecem pelo seu nome verdadeiro, mas que quase todos já experimentaram pelos seus efeitos. Essa palavra é endurecimento. Não o endurecimento repentino de quem abandona a fé de uma vez, mas o endurecimento lento, progressivo, quase imperceptível, que começa quando o coração passa a conviver com aquilo que deveria incomodá-lo. A Bíblia chama isso, em alguns lugares, de entorpecimento da consciência. Em 1 Timóteo 4:2, Paulo fala de pessoas cuja consciência foi cauterizada como que a ferro quente. A imagem é forte e precisa. Uma pele cauterizada não sente mais. Pode encostar fogo e não sentir dor. E é exatamente isso que acontece com o coração que tolera o pecado por tempo demais. Ele para de sentir. Mas qual é esse pecado silencioso do qual estamos falando? Qual é esse inimigo que entra na sua casa com tanta sutileza que você nem percebe que abriu a porta? Há várias formas que esse pecado pode tomar. Pode ser o rancor guardado contra alguém que te feriu, que você nunca levou genuinamente diante de Deus para ser resolvido de vez. Pode ser o orgulho disfarçado de discernimento que te transformou em juiz dos outros sem que você percebesse. Pode ser a inveja coberta de religiosidade, que critica o crescimento alheio enquanto chama isso de zelo pela verdade. Pode ser a impureza que vive escondida nas telas, nos pensamentos, nos hábitos que ninguém vê, mas que Deus vê. Mas há uma forma específica de pecado silencioso que talvez seja a mais devastadora de todas: a duplicidade. Viver de uma forma na frente das pessoas e de outra forma no escondido. E pior ainda, tentar esconder de Deus aquilo que se esconde dos homens, como se isso fosse possível. O Salmo 139, 1-2 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Não há esconderijo. Não há câmera que Deus não alcance. Não há pensamento que Ele não leia. E quando vivemos como se houvesse, quando compartimentamos a nossa vida espiritual em uma gaveta e o resto da vida em outra, estamos construindo, tijolo por tijolo, uma parede entre nós e a presença do Pai. A duplicidade é um pecado silencioso, porque ela não faz barulho. Ela não aparece nas estatísticas de pecado. Ela não chega como uma tentação óbvia que todos reconhecem. Ela se instala como um estilo de vida. E quando se instala, ela começa a secar tudo ao redor. A oração, a fé, a sensibilidade espiritual, a alegria que só Deus pode dar. Há um versículo em Provérbios 28:13 que deveria ser lido e relido por todo cristão que sente essa secura no coração. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará a misericórdia. A prosperidade de que esse versículo fala não é financeira, é a prosperidade da alma. A prosperidade de uma vida espiritual que flui, que cresce, que frutifica. E o inimigo dessa prosperidade é a ocultação. O hábito de esconder, de minimizar, de justificar.
Não é tão grave assim. Todo mundo faz. Eu já melhorei muito. Deus entende. Essas frases parecem razoáveis ao ouvido humano, mas elas são as correntes invisíveis que mantêm o coração acorrentado, longe da liberdade que Cristo comprou com o seu sangue precioso. Pense em como a natureza reage quando algo obstrui o fluxo da água. Um rio que tem seu curso bloqueado começa a estagnar. A água parada apodrece. O que era cristalino se torna turvo. O que era cheio de vida se torna um pântano. E é isso que acontece com a vida espiritual que está sendo obstruída pelo pecado tolerado. Ela para de fluir, para de frutificar, para de refletir a beleza do Deus que mora nela. Jesus disse em João 15, 4, 5, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. A permanência que Jesus descreve não é apenas frequentar a igreja ou ler a Bíblia por obrigação. É uma permanência de coração inteiro. Uma comunhão sem paredes, sem compartimentos, sem áreas proibidas para Deus entrar. E quando o pecado silencioso constrói essas paredes, a videira continua ali, mas o ramo começa a secar. Você continua tendo a forma de piedade, mas a força dela vai embora. Você continua com o nome de cristão, mas o frescor da presença divina foi sendo sufocado. E você sente, em algum lugar dentro de você, você sente que algo saiu, mas não sabe exatamente o que, nem quando foi que aconteceu. Isso tem um nome. O profeta Isaías já descreveu esse processo com precisão absoluta. Em Isaías 59, 2, ele escreve: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A separação não parte de Deus. A separação é construída pelo pecado, e ela vai se solidificando na medida em que o pecado vai sendo tolerado, normalizado, justificado. Mas o Espírito de Deus não abandonou você. Ele está ali, próximo, aguardando, como um pai que espera o filho voltar da terra distante, olhando para o horizonte com olhos cheios de amor e esperança. A pergunta não é se Deus está disposto a restaurar. A pergunta é se você está disposto a ser honesto o suficiente para dar o primeiro passo. E essa honestidade começa com um reconhecimento simples, mas poderoso. Algo entrou na minha vida que não deveria estar aqui. E agora preciso trazer isso à luz, não à luz do julgamento humano, mas à luz da graça de Deus, que queima o que precisa ser queimado e cura o que precisa ser curado. Quando falamos de pecado silencioso, precisamos falar também de como ele se disfarça, porque um dos seus maiores poderes é exatamente a capacidade de se parecer com outra coisa, de se vestir com roupas religiosas, de se esconder atrás de comportamentos que na superfície parecem até espirituais, até louváveis, até corretos. O orgulho espiritual é talvez o maior exemplo disso. É o pecado que se esconde dentro da própria religião. É a soberba que se veste de doutrina, o julgamento que se disfarça de discernimento, a frieza que se apresenta como seriedade teológica. E é devastador porque, ao contrário do pecado óbvio, ele não produz vergonha. Ele produz uma estranha sensação de superioridade. Jesus encontrou esse pecado na sua forma mais refinada nos fariseus. Homens que jejuavam, oravam, davam dízimos com rigor impressionante e estavam completamente fechados para a presença de Deus. Em Lucas 18, 11 e 12, o fariseu ora assim: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Uma oração cheia de palavras corretas, mas completamente vazia de Deus, porque o centro daquela oração não era Deus, era ele mesmo. E Jesus disse que aquele homem desceu para casa sem justificação, com toda a sua religiosidade intacta, com todo o seu histórico de boas práticas, mas sem a vida, sem a presença, sem a graça que só Deus pode dar. É assustador e sóbrio pensar que é possível ter muita religião e pouca vida espiritual, ter muita forma e pouca presença.
ter muita doutrina e pouco coração aberto a Deus. Mas essa é a armadilha do orgulho espiritual, e ela é mais comum do que gostaríamos de admitir. Outro disfarce favorito do pecado silencioso é o da amargura. A amargura é um dos venenos mais eficazes contra a sensibilidade espiritual, porque ela não parece um pecado, parece uma ferida legítima. E é verdade que começa como uma ferida. Alguém te machucou, uma traição, uma injustiça, uma decepção que você não mereceu e que deixou uma marca profunda. A dor foi real. Ninguém está questionando isso aqui. Mas quando a ferida não é levada a Deus, quando o perdão é adiado dia após dia, quando a mágoa é alimentada em vez de entregue nas mãos do Pai, ela deixa de ser uma ferida e se torna uma raiz. Uma raiz que desce fundo, que contamina o solo ao redor, que vai matando tudo que tenta crescer perto dela. A Bíblia fala dessa raiz com urgência. Hebreus 12:15 diz: Cuidai para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Uma raiz de amargura não apenas faz mal a quem a carrega, ela contamina o ambiente ao redor. Ela muda a forma como você ora, a forma como você lê a palavra, a forma como você se relaciona com Deus. Porque no fundo, em muitos casos, há algo mais do que mágoa com pessoas. Há uma mágoa com Deus mesmo, uma decepção com o que Ele permitiu, com o que Ele não impediu, com a oração que não foi respondida da forma que você esperava. E essa mágoa, quando não é trazida à luz, quando não é honestamente colocada diante do trono, vai construindo uma distância sutil, mas real, entre você e a presença do Pai. E aqui está o coração desse ponto. O pecado silencioso não precisa ter um nome óbvio para fazer estragos imensos. Ele pode se chamar ressentimento, pode se chamar vaidade, pode se chamar sensualidade escondida, pode se chamar negligência espiritual crônica, pode se chamar incredulidade praticada. O nome varia. O efeito é sempre o mesmo. Um coração que vai perdendo, dia após dia, a sua capacidade de sentir a presença de Deus. Mas há uma boa notícia poderosa nessa mensagem. A raiz pode ser arrancada, a parede pode ser derrubada, a planta que estava murchando pode ser regada novamente e voltar a florescer. Deus não mudou, a sua misericórdia não secou, o seu amor por você não diminuiu nem 1 milímetro. Não importa quanto tempo esse pecado silencioso tenha estado ali. O Salmo 51, escrito por Davi no momento mais sombrio da sua vida, depois do pecado mais devastador do seu reinado, começa com estas palavras: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E Deus respondeu, restaurou, devolveu. O Salmo termina com um Davi que tem um coração novo, um espírito renovado, uma alegria restaurada, a alegria da salvação que ele havia perdido. Isso está disponível para você hoje, não amanhã, não depois de um período de autopunição. Hoje. Mas o caminho passa pela honestidade, pela disposição de olhar para o que está ali, dentro de você, sem fugir, sem minimizar, sem justificar, e trazer isso à luz da presença de Deus, que é sempre uma presença de amor. E há algo que precisa ser dito com toda a clareza neste ponto. A restauração da sensibilidade espiritual não é um processo que acontece de uma hora para outra. Assim como a secura foi se instalando aos poucos, o reavivamento do coração também acontece em camadas. Há dias em que você vai sentir a presença de Deus novamente, como uma brisa fresca depois de uma longa estiagem. E há dias em que ainda vai parecer difícil. Mas a diferença entre o coração restaurado e o coração ainda endurecido é a direção. Para onde você está caminhando? Aquele que voltou ao Pai, mesmo com passos lentos, está no caminho certo. E o Pai corre ao encontro de quem está vindo em direção a Ele. Chegamos agora ao ponto que talvez seja o mais urgente de toda esta mensagem. Porque até aqui, falamos do problema com profundidade. Identificamos o pecado silencioso, reconhecemos os seus disfarces, entendemos como ele age sobre a alma. Mas a pergunta que precisa ser respondida agora com toda a clareza é esta: como voltar? Como um coração que foi sendo endurecido
pode ser amolecido novamente? Como a sensibilidade espiritual que foi sendo apagada pode ser reacendida? Como a pessoa que se vê nessa descrição, que reconhece a secura, que sente a distância, que sabe que algo não está certo, como essa pessoa volta à presença viva de Deus? A resposta começa com uma palavra que a cultura moderna transformou em fraqueza, mas que a Bíblia chama de porta de entrada para a graça: arrependimento. Arrependimento não é chorar por dias a fio. Não é se sentir culpado indefinidamente. Não é se punir ou se castigar emocionalmente, como se a dor fosse capaz de apagar o pecado. Arrependimento, no seu sentido bíblico mais profundo, é uma mudança de direção. É o momento em que você para de caminhar para um lado e começa a caminhar para o outro. É a virada. E essa virada começa na mente, na forma como você passa a ver o pecado, a si mesmo e a Deus. Em 2 Coríntios 7:10, Paulo faz uma distinção preciosa que vale ser lida com atenção. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza do mundo é a que olha para o pecado e se lamenta pelas consequências sofridas. A tristeza, segundo Deus, é a que olha para o pecado e se lamenta por ter ferido o coração do Pai. E essa é a diferença que muda tudo. Quando o seu arrependimento nasce de um amor genuíno por Deus, não de um medo do inferno, não de uma vergonha social, não de um desejo de se sentir melhor, ele tem poder para transformar de dentro para fora. O filho pródigo, na parábola mais bela que Jesus já contou, chegou a um momento que a Bíblia descreve com uma expressão poderosa: caindo em si. Lucas 15:17. Ele estava perdido, com fome, vivendo entre os porcos, longe de tudo que era bom, de tudo que tinha valor, de tudo que o amava. E em um momento de clareza, ele caiu em si. Ele viu a sua situação como ela realmente era, sem fantasias, sem ilusões, e tomou a decisão de se levantar e voltar para a casa do Pai. Esse cair em si é o que o Espírito Santo está tentando produzir em você hoje. Esse despertar interior, esse momento em que você para de se anestesiar, para de se distrair com o barulho do mundo, para de se convencer de que está tudo bem e olha com honestidade para onde você está e onde deveria estar. E quando o filho voltou, a Bíblia diz que o pai o viu de longe. Isso é uma imagem de uma profundidade comovente. O pai estava olhando, estava esperando, estava com os olhos voltados para o horizonte, todos os dias, aguardando o filho. E quando o viu ainda distante, não esperou que ele chegasse, correu. Correu ao encontro do filho com os braços abertos, com o coração cheio, com o amor que nunca tinha parado de bater pelo seu nome. Esse é o seu Pai Celestial. Ele está te vendo, está te esperando. E no momento em que você der o primeiro passo em direção a Ele, Ele correrá ao seu encontro com uma misericórdia que vai além de qualquer entendimento humano. Uma misericórdia que não conta os dias que você ficou longe, que não apresenta uma lista de falhas, que veste o filho que voltou com o manto mais belo da casa. Mas o passo precisa ser dado. E ele começa com uma oração honesta. Não uma oração ornamentada com as palavras certas. Não uma oração de desempenho espiritual. Uma oração honesta, vinda do fundo do coração. Senhor, eu errei. Eu tolerei o que não devia. Eu construí essa parede. Eu me afastei. E agora, com tudo o que tenho, eu te peço que a derrube. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Essa é a oração que abre os céus. Não porque Deus se impressiona com as palavras, mas porque Ele se move diante de um coração contrito e humilhado. O Salmo 51:17 diz com beleza: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado, não perfeito, não limpo por esforço próprio, não arrumado antes de chegar à presença divina. Quebrantado, honesto, real. E esse coração está ao alcance de qualquer pessoa que está ouvindo esta mensagem agora, inclusive você. O quebrantamento não é algo que você produz, é algo que você permite.
é o ato de baixar a guarda diante de Deus e dizer: aqui estou como eu realmente sou. Há uma passagem em Joel 2, 12 e 13 que o Senhor fala ao seu povo com uma ternura que parte o coração. Mas agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum e com pranto e com lamento, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e clemente, tardio em irar-se e grande em benignidade. Rasgai o coração, não as vestes. Deus não quer a performance da religião, Ele quer a abertura da alma. Existe um aspecto do pecado silencioso que ainda precisamos abordar com cuidado, e que talvez seja o mais negligenciado em toda a conversa sobre vida espiritual: os hábitos cotidianos. Aquelas pequenas decisões diárias que individualmente parecem insignificantes, mas que somadas ao longo de semanas, meses e anos, constroem ou destroem a sensibilidade espiritual de uma pessoa. Porque o pecado silencioso raramente começa com uma grande queda visível. Ele começa com pequenas concessões. Começa com o dia em que você decidiu que não precisava orar antes de dormir. Estava cansado, seria só hoje. Com a semana em que a Bíblia ficou na mesa de cabeceira sem ser aberta, havia muita coisa acontecendo. Com o mês em que você foi deixando entrar, pouco a pouco, conteúdos que alimentavam o homem velho em vez de nutrir o espírito, pareciam inofensivos. Essas pequenas concessões parecem inofensivas, justamente porque os efeitos não são imediatos. Você não sente nada de diferente no primeiro dia, nem na primeira semana, mas elas vão agindo sobre a sua sensibilidade espiritual como a erosão age sobre uma rocha. A rocha não desaparece de um dia para o outro, mas o vento e a água, constantes e silenciosos, vão esculpindo, desgastando, moldando, até que aquilo que era sólido se torna frágil, o que era firme se torna poroso. Paulo escreve em Gálatas 6, 7 e 8, com uma sobriedade que deveria parar qualquer coração e fazer pensar: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua carne, da carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. O que você está semeando todos os dias, nos momentos que ninguém vê além de Deus? O que você alimenta com o seu tempo, com a sua atenção, com os seus pensamentos? Porque isso é o que você vai colher. Não é punição divina arbitrária. É uma lei tão real quanto a lei da gravidade. A mesma lei que faz uma semente de trigo produzir trigo e uma semente de joio produzir joio. Você colhe aquilo que planta. Sempre. Sem exceção. E aqui está a beleza profunda desse princípio. Assim como ele funciona para o mal, ele funciona de forma igualmente poderosa para o bem. Se você começar a semear para o Espírito, mesmo que timidamente, mesmo que com inconsistências, mesmo que com passos pequenos, você começará a colher vida. A sensibilidade espiritual começa a ser restaurada. A presença de Deus começa a ser sentida novamente. A oração começa a ter sabor de novo. A palavra começa a tocar o coração outra vez. Como se semeia para o Espírito? Com as disciplinas espirituais, não como obrigação religiosa. Essa é exatamente a armadilha do fariseu que já vimos. Mas como quem está regando uma planta que ama com todo o coração. Como quem está nutrindo um relacionamento que valoriza acima de qualquer riqueza do mundo. A oração diária não é um protocolo religioso que Deus exige para se mostrar. É o momento em que você abre a sua vida completamente diante de Deus e permite que Ele fale, que Ele toque, que Ele corrija, que Ele console, que Ele revele o que precisa ser revelado. É o espaço sagrado onde a presença de Deus é encontrada de forma mais íntima e transformadora. A leitura meditativa da palavra não é o cumprimento de uma meta de capítulos por dia. É o momento em que o próprio Deus fala com você através de textos que sobreviveram a milênios porque eram vivos, porque eram poderosos, porque eram verdadeiros ontem, hoje e para sempre. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus
é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Ela penetra, ela discerne, ela toca o que nenhuma palavra humana consegue alcançar. A comunhão com outros irmãos na fé também não é algo opcional para o cristão que quer manter a sensibilidade espiritual acesa. Em Hebreus 10, 24, 25, somos exortados a não abandonar a nossa própria congregação, mas a nos encorajar mutuamente, porque há algo que acontece na comunidade dos crentes que não pode acontecer no isolamento. O fogo se mantém aceso quando as brasas estão juntas. Quando você se isola, a brasa solitária vai esfriando, esfriando até que apaga. E há uma disciplina que talvez seja a mais transformadora de todas e que raramente recebe a atenção que merece: o silêncio deliberado diante de Deus. Não o silêncio do vazio, não o silêncio da distração, mas o silêncio da escuta atenta. O momento em que você para de falar, para de pedir, para de listar as suas necessidades e demandas, e simplesmente fica quieto diante do Senhor, disponível, aberto, aguardando que Ele fale. O Salmo 46:10 diz com uma beleza que toca a alma: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Em um mundo que nunca para, em uma vida cheia de notificações, demandas, barulhos e pressa, esse convite ao silêncio diante de Deus é quase revolucionário. Mas é nesse silêncio que muitas vezes o Espírito fala com maior clareza, com maior profundidade, com maior poder de transformação. Essas disciplinas, praticadas com constância e com coração sincero, não perfeito, mas sincero, são o solo fértil onde a sensibilidade espiritual é restaurada e mantida. Não são a fonte da graça. A graça é somente de Deus, gratuita e imerecida. Mas são os canais por onde essa graça flui até a sua vida, todos os dias, enchendo o que estava vazio, regando o que estava seco, reacendendo o que estava apagando. Chegamos ao fim desta mensagem, e meu coração transborda de gratidão por você ter ficado até aqui. Se algo tocou o seu coração hoje, não foi coincidência. O Espírito Santo é cuidadoso demais para deixar palavras chegarem ao lugar errado. Que você saia daqui com coragem para entregar o que precisa ser entregue e para receber a restauração que Deus reservou para você. Ele é fiel e Ele nunca desistiu de você. Se este vídeo te abençoou, deixe o seu like. Escreva nos comentários o que Deus falou ao seu coração. Inscreva-se no canal e continue nos próximos vídeos que aparecem na tela agora. O nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está no primeiro comentário fixado. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.